Vamos iniciar agora a terceira unidade aqui da disciplina de gerenciamento de rodovias. Na terceira unidade, a gente vai falar sobre a operação de rodovias e também como é feito o controle de qualidade nas rodovias. Então, primeiro vamos para a definição crua do que é a operação de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. É o monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente, atrapalhando o trânsito, prestando socorro imediato e informações aos pedestres e condutores. Então, parece simples, né? Por isso, um dos maiores objetivos do gerenciamento aqui na parte de operação é assegurar que os usuários eles estão trafegando ali com segurança, que eles tenham informação real sobre o que real e em tempo real, né, do que está acontecendo ali no tráfego, das condições da via, condições climáticas, e também assegurar que tem um apoio em caso de sinistro ou algum problema mecânico. Aqui nesse slide a gente resume bem o que é a operação, mas agora vamos detalhar um pouco mais como ela é feita, o que auxilia, né, nessa operação. Bom, e existem duas formas então de fazer a operação de uma rodovia. E saber disso é consequência lá para gerenciar essa operação. Então, a primeira forma é o atendimento quando da ocorrência de algum incidente, por exemplo, falha de veículo, derramamento de carga, algum acidente de trânsito. E a segunda forma é por intervenções previstas na operação normal da via. Exemplo, né? Existem aquelas inversões de faixa, principalmente em região metropolitana, quando você tem um maior fluxo num dos sentidos, muito maior do que no outro, você tira uma das faixas do contrafluxo e usa para auxiliar ali onde tem maior demanda. Isso faz parte da operação da rodovia, então é uma intervenção prevista que vai ser feita toda manhã ou todo final de tarde, dependendo do sentido, né? Outra intervenção que é feita, que é prevista na operação, é passar pela rodovia, fazer a checagem mesmo se existe algum incidente, né? Para ir atender da primeira forma, se acontecer alguma coisa, fazer o atendimento. Mas essa checagem periódica, ela é feita também e prevista na operação normal de uma via. E como que é feita a coordenação de todas as atividades que podem ser feitas, né, na operação da rodovia? Então, geralmente, existe um centro de operações. A operação, como eu já comentei com vocês, ela é mais comum em rodovias concedidas, onde você tem um recurso destinado a isso, né, que você precisa ter essa resposta mais imediata. Mas a operação em outras rodovias, né, com jurisdição pública, né, de órgãos públicos, também existe, né? E aqui eu trago um desafio nessa coordenação de operação, porque existem diferentes envolvidos nessa operação. Para que ela seja feita de maneira efetiva, tem que ter uma integração de informações desses diversos órgãos. Aqui eu trago os mais comuns que estão envolvidos. DENIT em rodovias federais ou DR em estaduais, né? Dependendo do estado é outro nome, mas no Paraná é DR, então para ficar mais claro. As polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual. Também existem ONGs, como por exemplo os Anjos do Asfalto, que ajudam também no resgate, né, na ocorrência de incidentes de trânsito, e empresas concessionárias no geral. Então, dependendo do trecho, de quem está envolvido ali, cada um tem suas responsabilidades e muitas vezes elas se chocam. Então, também é importante estar claro no gerenciamento a coordenação dessa operação. O que é responsabilidade de quem, qual a periodicidade, quem aciona quem, né? Quem vai primeiro, quem vai depois.
Isso também é muito importante para ter aquela operação de forma efetiva. Aqui alguns procedimentos de operação. Então, é de conhecimento comum que a malha rodoviária federal ela tem uma grande extensão aqui no Brasil. E ela apresenta uma grande diversidade de padrões. Então, qual que é a consequência disso aqui na operação? Não permite o mesmo tipo de operação em todo o país. Então, por isso que existe um padrão de operação compatível para cada trecho da via, que vai depender da classificação funcional daquela rodovia, da importância econômica, se a via é rural ou urbana, questões sazonais também, dependendo da época da utilização, e principalmente da composição e volume de tráfego que passa por ali. Então, sabendo disso, a gente sabe da necessidade de dividir em diferentes padrões de operação em toda a malha brasileira, né? E aí, o DENIT, através do Manual de Procedimentos Básicos de Operação de Rodovia, ele separou em 3 categorias, 3 padrões de operação, que eu vou listar aqui as principais características de cada uma. E esse manual, ele é um pouco antigo, né? Como comentei com vocês aqui, um parênteses, alguns manuais do DENIT são antigos, mas ainda é o que mais está sendo utilizado, né, no país. Então, aqui, por exemplo, esse manual é de 97, então de lá para cá, claro que pode ser feito algum ajuste, alguma complementação através não só de manual, mas o DENIT pode ter publicado procedimentos, instruções que complementem, né? Mas aqui eu vou passar para a gente ter uma ideia, ter uma indicação ali do que muda nos diferentes níveis de operação. Então, começando aqui pelo nível 1, quais são os procedimentos que exemplificam esse nível de operação? Então, o padrão 1 seria o mais alto, com maior exigências. Então, ele exemplifica como que é a operação com pedágio. Então, como que é a operação quando você tem um trecho ali concedido, né, que uma concessionária está fazendo a administração. Então, o atendimento de emergência e o rápido transporte das vítimas para hospitais, no caso de ocorrência de incidentes. Então, aqui só para vocês terem uma ideia. Dentro das concessões, a gente tem também 2 padrões dentro dela, padrão A e padrão B. Então, dentro desse padrão 1, tem o padrão A e o padrão B. O padrão A, exemplo, tem o máximo de 20 minutos para chegar lá com a ambulância numa ocorrência. Exemplo, tá? Eu não lembro o número exato. E o padrão B é 30 minutos. Então, dependendo do volume de tráfego, dos estudos que foram feitos ali para aquele trecho, vai ser uma rodovia padrão A ou padrão B. Então, dentro do padrão 1 também tem essas diferenças, e isso vai ser diferente também para o padrão 2 e padrão 3. A diferença não vai ser de 20 para 30, nesse exemplo hipotético que eu comentei. Vai ser uma diferença maior porque você não tem os mesmos recursos para fazer a operação. Mas tem esse atendimento, então, que tem que ser rápido para vítimas que precisam de atendimento. Tem que ter o desimpedimento o mais rápido possível das pistas de rolamento em caso de acidente, a fim ali de impedir a ocorrência de congestionamento ou novos acidentes. Assistência aos usuários para reparos em veículos, né, com o intuito ali que passe o menor tempo possível parado, ainda que no acostamento, então, atendimento mecânico. Reboque gratuito para veículos avariados ou com problemas mecânicos, fornecimento de informações aos usuários, fornecimento de meios que permitam a comunicação entre o usuário e o operador da via, tem o chamado call box, são os telefones de emergência, ou então disponibilização de internet ao decorrer da rodovia com o aplicativo ou algum meio de comunicação ali pelo celular também. Painéis de mensagem variável alertando os usuários para algumas ocorrências, por exemplo, impedimento de alguma faixa por acidente ou por obra de manutenção,
ocorrência de óleo na pista, dá para você colocar quais são as condições meteorológicas ou restrições de visualidade, alerta de tráfego mais lento adiante. E entra também aqui dispositivos de monitoramento e controle de tráfego visando ali detectar algumas ocorrências, por exemplo, excesso de velocidade, se está tendo uma direção perigosa, a parada de algum veículo, excesso de peso, contagem de veículo. Então você tem hoje com o aprendizado de máquina, muitas vezes esse controle é automático, não precisa uma pessoa ficar ali e ver, um carro parou. Às vezes é automático, já tem essas tecnologias, ou a ocorrência de algum animal na pista, por mais que seja raro isso em rodovias concedidas, porque é feito todo um estudo ambiental para ver onde que existe a maior ocorrência de atropelamentos, e aí você faz passagens de fauna para deixar mais seguro aquele local e aí conduzir esses animais, fazer um cercamento e uma condução para que seja feita essa travessia de forma segura. Mas o que eu quero dizer aqui? Que existe também a detecção automática para esse tipo de ocorrência. Quando você tem algo não esperado na via, que é o veículo passando na frente daquela câmera, por exemplo. Se tem algo diferente disso, vai ser detectado. Aqui na categoria 2 e principalmente na categoria 3, são locais onde que existem casos em que o crescimento econômico da região não é acompanhado por uma correspondente melhoria na via. Então, quando foi projetado aquela rodovia, não foi previsto que naquele horizonte de projeto existiria tal crescimento na economia, por exemplo. Então, essa operação nesses locais vão se tratar principalmente para as condições da via. Ali a operação fica por conta da manutenção, restauração e ampliação da capacidade nesses locais. E isso acontece com menor frequência do que o necessário, porque não foi previsto, então até você ter alguma verba ali para aquele local também demora um pouco. Então, esses cenários, como a gente sabe, são infelizmente bastante comuns aqui no país e vai ter ali que ter alguns cuidados com a operação. Né? Infelizmente, ela fica por conta desses 3 itens aqui embaixo, então não vai ter a existência de cobrança de pedágio, o atendimento do usuário é quase inexistente, vai ficar por conta de socorro comum, não exclusivo para a via, e o volume de tráfego ali geralmente é menor. Então, a gente sabe que, bom, não sei se todo mundo sabe, mas quando você tem um fluxo maior, um volume médio diário maior, ele já é um grande passo para você viabilizar uma concessão. Então, é um dos primeiros pontos que são vistos. Então, para onde se justifica uma concessão, ela é feita e aí sim tem aquele padrão de operação 1. Aqui no 2 e no 3, pelo volume médio ser menor, não justifica, então fica nesse tipo de condições. Então, é só para a gente saber aqui os padrões e como que existe, quais são as diferenças dessa operação. Daqui para frente eu vou também mostrar para vocês alguns exemplos de como é feita a operação do padrão 1, que é geralmente, que é realmente onde tem uma operação propriamente dita. Bom, lembra que eu comentei com vocês que existem 2 principais formas de operação na rodovia, que a primeira era o atendimento a algum incidente, e o outro era algo rotineiro. E dentro dessa rotina existe a inspeção de tráfego. Tinha comentado brevemente com vocês e aqui a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, para que seja feita uma operação correta, é necessário ser feita essa inspeção constantemente na rodovia. Ela é feita para verificar algumas condições que está tendo ali na via, tanto o desempenho quanto as condições mesmo de tráfego no local.
Além disso, é monitorado a condição de conservação ali da via e condições geralmente que podem ocasionar a diminuição da segurança dos usuários e congestionamentos, enfim, para ter o atendimento imediato aos usuários. Então, nesse caso, né, quando você identifica alguma ocorrência, você avisa isso, faz a avaliação do incidente e vê o que precisa, se é um atendimento imediato ou só informações aos usuários, faz a liberação mesmo do tráfego. Então, aqui eu vou passar para vocês quais são os principais objetivos da inspeção de tráfego, conforme aquele manual do DENIT que eu citei para vocês anteriormente. Então, vamos lá. Verificar a existência de veículos parados, verificar a existência de irregularidade na pista de rolamento, por exemplo, buracos, ondulações, e aí, quando você identifica, fazer a anotação ali, tanto da posição quanto do quilômetro da rodovia, detectar e recolher pedaços de madeira, peça de veículo, pedaço de pneu ou algum objeto que está ali na rodovia, que vai colocar em risco, né, os veículos que circulam por ali. Verificar a ocorrência de veículos de carga fora do padrão permitido ou um mau acondicionamento das cargas, que estão trafegando ali sem autorização ou sinalização adequada. Detectar a existência de eventuais acidentes e aí reportar e tomar as primeiras medidas quanto à sinalização ali de emergência no local. Verificar o estado das sinalizações, então ver se por um acaso teve alguma avaria ali nas placas, ou enfim, que não está dando para ver tanto a sinalização vertical quanto horizontal. Verificar eventuais deficiências de sinalização temporária, empregada ali em atividade de conserva ou manutenção. Então, sempre deixar o máximo sinalizado, porque assim, um parênteses aqui, o usuário da via, principalmente o motorista, ele não pode ter que pensar coisas fora do esperado. Então, por isso que a padronização ela tem que ser a maior possível. Então, nesse exemplo ali, né, de ver se tem alguma deficiência de sinalização quando está sendo feita conserva ou manutenção. Você precisa deixar tudo bem sinalizado para que ele não tenha que, nossa, olha, tem gente na pista e agora? Não, antes ele já foi avisado com placas de obra lá dizendo atenção, obra, atenção, e aí vai mudando, deixando mais frequente esses avisos para você não ter surpresas. E isso conta muito, muito mesmo na operação de uma rodovia. Você ter usuários que não vão ter surpresas, que vão só fluir. Então, vai funcionar perfeita a tua operação. Mas aí, continuando aqui com os objetivos da inspeção de tráfego, também é detectar eventuais segmentos com defensas inutilizadas ou com avarias, né? A defensa, quando acontece algum acidente, ela tem que ser recolocada ali para cumprir o que a norma exige. Então, dá uma olhada se algum carro bateu ali, se precisa ser feita essa manutenção. Verificar a existência de veículos ou cargas abandonadas. Verificar o uso de acessos clandestinos e movimentos não previstos e perigosos. Então, a operação também é isso. Você forçar ou garantir, na verdade, que o usuário utilize a via como deve ser utilizada, tanto a via quanto a faixa de domínio. Então, se você tem algum acesso ali, seja para alguma propriedade ou acesso para a própria faixa de domínio, alguma ocupação, quem sabe, irregular, também tem que ser verificada nessa inspeção de tráfego. E aí as medidas, né? O que eu vou fazer aqui para a pessoa não acessar mais? Seja colocação de defensa, faz o que precisar. Todos esses itens, né, que eu estou listando são a identificação. Depois disso vem a outra equipe,
ainda pode ser de operação ou equipe de manutenção, conserva, e vem fazendo a correção daquilo que foi identificado. Mas vamos lá, continuando. Então, além desses movimentos não previstos ou acessos clandestinos, verificar a existência de invasão da faixa de domínio, comentei um pouco já com vocês, detectar eventuais problemas de escoamento de água superficial em chuvas intensas, porque é uma causa comum de acidentes, né? E isso é legal porque aí você precisa fazer essa inspeção enquanto está acontecendo a chuva, para saber exatamente o ponto da rodovia, então qual a posição na rodovia e qual o km da rodovia que está ocorrendo, para que seja feita então a melhoria desse ponto para não ter ali acidentes no local. Mais um objetivo, verificar a ocorrência de fenômenos climáticos adversos, como neblina, e aí reportar e avisar os motoristas. Verificar a restrição de visibilidade por algum outro motivo, como por exemplo fumaça, e aí detectar a causa ali, reportar e eliminar, se possível. Verificar a existência de incidentes de local passível de acidente natural, por exemplo, naquelas chuvas que deram no Rio Grande do Sul, né, recentemente, se tem algum risco de escorregamento de taludes, né, se teve chuvas por um período prolongado, reportar e pré-sinalizar, quando for o caso, né. Entra também recolhimento de bêbados ou indigentes, e, claro, encaminhamento às autoridades de polícia mais próximas. Detectar a existência de lixo, materiais de entulho, animais mortos nas margens da via e providenciar a sua remoção. Então, tudo isso é feito na operação padrão 1, né, na concessão de rodovias. Provavelmente também seja feita na 2 e 3, mas com a muito menor frequência, né? Mas aqui então eu estou passando para vocês o ideal de uma rodovia, de uma operação ideal, que vai auxiliar também na parte de gerenciar essa parte de operação, saber quais as atividades precisam ser feitas. Bom, existem procedimentos e normas bem definidas, dependendo do órgão responsável, para realizar essa inspeção, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e também outros serviços, como, por exemplo, atendimento de emergência, comunicação com o usuário, atividades programadas para obra de construção, manutenção ou eventos especiais ali que vão interromper a pista ou o acostamento, estudo de tráfego para acompanhar o desempenho operacional da rodovia, ver se está dando tudo certo, análise de acidentes e proposição de melhorias. Então, gente, vamos pensar, um parênteses aqui de novo. A gente, na operação, nessa inspeção de rodovia, viu que está acontecendo ainda atropelamento de animal, né? Não tem ali alguma passagem de fauna, mas está acontecendo muito esse incidente. Identificado isso na fase de inspeção, a gente tem a fase de tomar algumas medidas. Então, aqui, por exemplo, poderia ser proposto essa passagem de fauna ou melhorar o cercamento, porque os animais estão passando um pouco antes de começar essa cerca. Enfim, aqui entra na parte de operação também a análise desses dados. Outro ponto, atividade de fiscalização do transporte rodoviário de carga, transporte coletivo de passageiro, também entra aqui. Então, depois de conceituar o que é e qual o papel da operação da rodovia, a gente consegue entender os detalhes, né, de ferramentas, de procedimentos que vão facilitar o gerenciamento dessa etapa. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas e procedimentos que são realizados na operação da rodovia para chegar naquele objetivo final, que comentei com vocês, da operação, e desempenhar cada uma daquelas atividades que foram listadas. Então,
A gente tem que ter bem claro qual o papel da operação das rodovias e também, aqui vou mostrar para vocês algumas evoluções da tecnologia no geral que tem sido implementada nas rodovias, seja em programas ou sistemas que vão trazer ali maior eficácia na operação mesmo da rodovia. Então, existem alguns órgãos especializados nessa área, né, das ferramentas de gerenciamento e de manutenção dos requisitos ali de toda a infraestrutura, né, e não é diferente da operação. E aí, o que é visado com essa utilização de tecnologias? Sempre o objetivo final é aumentar a segurança dos usuários da rodovia. Então, e também fazer algo com menos custo, né? Porque se você consegue, por exemplo, utilizar um software que, como comentei antes com vocês, de detecção automática, muitas vezes isso facilita e deixa livre algum colaborador para fazer uma outra atividade que demande, por exemplo, de análise desses dados, que antes não podia ser feita ou era feita de forma mais rápida porque demandava de muita energia para fazer a própria detecção. Então não tinha como fazer a análise dos dados. Então, aqui um exemplo, né? Mas para a gente entender que o objetivo final é a segurança dos usuários, mas também a eficiência do sistema como um todo. Aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos de ferramentas ou procedimentos que são realizados na operação da rodovia, mas lá na apostila eu deixo com maior detalhe o que é cada um destes e exemplos, né, de como que eles são utilizados. Mas existem então os centros de controle operacional. Essa primeira foto aqui da esquerda é um centro de controle operacional, também chamado como CCO, que é feito quase todas as atividades de operação, claro, de escritório. Então, ali que tem várias tecnologias e onde é unida, juntada, todas as informações que vão chegando pelos diferentes tipos de sistemas. E falando em sistemas, então, existem vários tipos de ITS, que são os sistemas de inteligência de transporte. Por exemplo, painel de mensagem variável. Então, do CCO você pode lançar essa mensagem, não precisa ir lá no painel fixo ou móvel para fazer essa colocação da mensagem. Então, é um ITS, os painéis, os PMVs, né? Câmera de circuito fechado de televisão, então CFTV, isso tá muito grande a utilização em vários locais da construção, né? Não só em rodovias, mas aqui é muito importante. E aí, junto ali com esse CFTV, existem alguns softwares ou sistemas que podem ser colocados, acoplados ali àquela câmera para, por exemplo, trazendo de novo o exemplo da detecção automática de algum incidente, né? Que o nome é DAI, Detecção Automática de Incidentes. Esse sistema que pode ser colocado ali com o CFTV. E geralmente ele é colocado em pontos críticos da rodovia e não em todas as câmeras. Mas continuando então, mais um ITS que a gente pode falar é o Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego. Detectores de tráfego, então existem vários tipos de detectores. Existem a detecção da altura veicular, então você identifica se alguma carga está acima e aí precisa fazer o transbordo para conseguir passar num viaduto, por exemplo, que está mais adiante. Tem o sistema de controle de velocidade, isso é bem comum. Sistema de controle dinâmico de velocidade, então você também consegue ter essa medida de forma diferente. O sistema de monitoramento meteorológico também pode ser colocado ali, acoplado junto, por exemplo, com um sistema de controle de velocidade.
Outro sistema agora fora do ITS é o Sistema Integrado de Operação de Rodovias. Então, ele vai lá junto no CCO, mas ele integra todas as informações e faz algumas análises até automáticas. E aqui também entra o atendimento ao usuário. O atendimento ao usuário, geralmente a gente consegue ver melhor, além de tudo aquilo que eu falei, de atendimento a incidentes, atendimento mecânico, tem também as bases de atendimento ao usuário, que é um local que tem banheiro, Wi-Fi, algumas facilidades ali para você parar e fazer um breve descanso na sua viagem. Bom, e sobre esse último item de atendimento ao usuário, quero deixar aqui também um slide exclusivo para isso, para a gente falar sobre essa particularidade, que ela é mais comum de acontecer em rodovias concedidas, como comentei com vocês. Então, geralmente existe então o SAU, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, que ele tem que ser capaz de dar suporte necessário aos usuários da rodovia. Então, é 24 horas que é feito, em todos os dias da semana. Então, nesse sistema, o usuário ele pode solicitar auxílio de emergência, ele pode informar a existência de algum sinistro ou intervenção na rodovia e também receber informações da própria rodovia. Então, esse sistema de atendimento ao usuário, geralmente, ele conta com uma base de serviços operacionais, que é o BSO, que tem ali alguns serviços de assistência, como, por exemplo, atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, combate a incêndio e apreensão de animais na faixa de domínio, sistema de informação ao usuário e o sistema de manifestação dos usuários. Então, esse local que eu comentei no final do slide anterior, que vai ter ali banheiros, locais com internet, local para descanso, de uma pequena convivência ali, ele também conta com todos esses serviços, seja no mesmo prédio ou próximo, para ser feito todo esse atendimento ao usuário mesmo da rodovia. Então, por que é mais comum em rodovia concedida? Porque você precisa dar o retorno, né, a quem está, vamos falar de maneira simples, estou pagando pedágio, eu quero ter um melhor atendimento, além das melhores condições de pavimento e ali de drenagem, de aspectos físicos da rodovia, as pessoas também querem ter um bom atendimento no geral. Então, aqui os principais serviços que acontecem no atendimento ao usuário. Então, agora a gente fecha um pouquinho a caixinha do assunto operação de rodovia e vamos entrar para a qualidade em rodovias. Então, também existe um manual lá do DENIT, esse é um pouco mais recente, de 2006, que é o Manual de Gestão de Qualidade em Empreendimentos Rodoviários. E aí ele traz essa definição aqui sobre o que é a qualidade. É a conformidade de execução das tarefas por todas as pessoas ou grupos nas organizações, com isenção de erros e custos adequados, determinando a total satisfação dos clientes desde a identificação das suas necessidades. Então, bem genérico e bem conclusivo. É isso a qualidade. Então, o que a gente pode interpretar? Que a gestão de qualidade na rodovia vai abranger as etapas já citadas: planejamento de transporte rodoviário, projeto geométrico de rodovias, ou aqueles N projetos que a gente sabe que existem, construção da via, operação rodoviária e a conservação e manutenção. Então, tem que ser disseminada em todas as funções das organizações ou empreendimentos rodoviários para que todos tenham a mesma direção, né? E que esse gerenciamento seja feito em todos os níveis, todas essas etapas também da rodovia, para que você tenha esse conceito de qualidade desde a concepção até ali a conservação e manutenção da tua rodovia. Bom, falando um pouco mais sobre gestão da qualidade. Quem já trabalhou ou trabalha em rodovias, ou até quem não trabalhou, pode imaginar
a importância da qualidade dos processos que envolve ali o planejamento e a execução desse tipo de obra. Porque qualquer problema ou resultado indesejável em qualquer das etapas quase sempre vai comprometer ali a qualidade do produto final. Se não a qualidade, né, física do produto final, vai comprometer o prazo e, consequentemente, isso entra na qualidade como um todo. Então, a qualidade, ela vai estar relacionada a inúmeras frentes, como, por exemplo, a logística dentro da rodovia, gestão financeira, gestão de pessoas, previsão de uso de materiais. Então, é além do que já foi citado aqui, né, daquelas etapas de projeto, construção, operação, conservação. Envolve a qualidade de um todo para que essas etapas aconteçam. Então, diante de novos padrões normativos de qualidade, os projetos e resultados finais das rodovias, elas precisam estar de acordo com as reais demandas do usuário e do meio ambiente. Então, você precisa começar a projetar e imaginar a rodovia, todas as suas fases, né, da rodovia, pensando nessas novas demandas. Então, isso é bem importante a gente pensar que está mudando essas premissas e essas exigências. Então, o que seria a gestão de qualidade, né, nesse sentido? Visar a redução de custos operacionais, a entrega de produtos de qualidade, o aumento de capacitação em tecnologia e inovação. Então, esses resultados, né, aqui citados, eles vão ser possíveis através de um controle de qualidade adequado. Porque se você tem o controle, você tem a capacidade de eliminar possíveis erros que vão acontecendo. Se você tem essa gestão ao vivo, digamos assim, você consegue eliminar esses erros que poderiam vir a atrasar ou até inviabilizar a continuidade de um empreendimento. E, além do mais, a gestão de qualidade em rodovias ela pode ser considerada, na verdade, o uso de tecnologias e estratégias que aumentem a produtividade nas suas N áreas, a fim de aumentar ali a segurança e estar dentro de certificações de qualidade do mercado. Então, utilizar essas técnicas e estratégias, né, vão aumentar a produtividade na área que for utilizada essa gestão de qualidade. E como garantir essa qualidade, né? Até um pouco subjetivo falar em qualidade, né? Então, por isso que existem várias diretrizes para incorporar num procedimento e algumas técnicas que são exigidas no planejamento, implantação e verificação da gestão de qualidade das obras rodoviárias. Então, existem meios de monitoramento ali que dão a capacidade de a gente ver como que está algum processo, se está atingindo os objetivos da qualidade ali no sistema implantado. No material de apoio eu trago alguns exemplos, né, do que tem que ser seguido, por exemplo, essas ISOs, também alguns manuais do DENIT sobre qualidade de obras, principalmente rodoviárias. Então, tem que ser seguido esse tipo de norma e regulamentação. E também, né, o próprio contrato de serviço, ele tem lá a qualidade mínima exigida, pré-requisitos para você cumprir, seja um serviço ou um atendimento a alguma demanda rodoviária. Então aqui, gente, eu trouxe para vocês um conceito geral de qualidade, lá na apostila está mais explicado, deem uma olhada lá, mas é bem parecido com o que a gente vê na construção civil, na arquitetura, enfim, né, nas N áreas, não sei qual a formação de cada um, né, mas é bem parecido com o conceito de qualidade geral. Mas aqui a gente consegue associar mais aos serviços mesmo, ao que é feito na rodovia, que é a disciplina como um todo, né? O que a gente está falando lá
desde projeto, construção, operação e manutenção da rodovia. Tem que ser feita a gestão de qualidade também de todas essas etapas. Então, vamos lá para a próxima aula? A próxima aula, então, gente, a gente vai falar sobre conservação de rodovias. E aí a gente finaliza aqui digamos assim, as áreas de gestão de rodovias.